Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando mais uma live da União Espírita Porto Alegrense. Momento de muita alegria, de muita paz, que temos oportunidade de estarmos convivendo através de nossas reflexões, através desse encontro de almas que nos é proporcionado através desse singelo trabalho da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, atividade esta que é coordenada pelo Departamento Doutrinário da nossa casa. Estamos já no mês de outubro e aqui pelo Instagram ainda teremos, dentro de 2020, mais 2 encontros, né? Novembro e dezembro. Já temos os temas agendados, né? Em breve estaremos fazendo essa divulgação. E lembramos também que teremos uma live no Facebook, pois fazemos essa escala alternada, né, de encontros. 15 dias, um encontro aqui no Instagram, daqui a 15 dias no Facebook e assim por diante, né? Vamos alternando. Adiantando já que o nosso próximo encontro do Facebook será no dia 13 de outubro, né? E o tema proposto para a live lá do Facebook será o Templo de Deus em Nós, com a nossa querida Cleide Schoolmeister, e vai estar conversando conosco a respeito desse tema, o Templo de Deus em Nós. Damos o nosso boa noite a todos os irmãos que estão entrando aqui conosco, desejando e pedindo ao querido Mestre Jesus que possa amparar a todos, levando a luz, o amor, a saúde, a fé e a esperança aos lares de todos os nossos irmãos que estão aqui nesse momento, se reunindo conosco, a todas as famílias, a todos os entes queridos, encarnados e desencarnados, possam estar sendo beneficiados por essa corrente de amor, de reflexões superiores, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dessa corrente do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, da nossa união, e que certamente estão essas boas vibrações, né, olhando por nós nesse momento. Já vi que a nossa querida Letícia Lessa já está aqui conosco no nosso espaço. O tema da noite de hoje aqui, proposto para a nossa live, é Consegues Ir? É o capítulo 5 do livro Fonte Viva, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, nos trazendo essas mensagens maravilhosas do Espírito de Emmanuel, essa luz em nossas vidas que é o Emmanuel, né? Então eu vou aqui dar uma olhadinha, os irmãos estão conosco. Boa noite a Sandra, a Letícia, que daqui a pouquinho vai fazer o trabalhinho. Em seguida eu te mando o convite, Letícia, para a nossa conversa. Boa noite a Marília, a Jane Caporali, a Luciana, o Carlos Pereira, a Roberta, a Carmen, quem mais? A Pet Brazilian VIP, seja bem-vinda, Heloísa, a Janaína e o Bruno. Eu vou aqui já te enviar o convite, Letícia. Vai chegar uma notificação aí no centro da tua tela. É só tu dar um aceite que em seguida tu vai estar aqui conosco. Olá! Tudo bem, Olá, Letícia? tudo bem, Jorge? Ai, que bom. Primeiro, por favor, a notícia dos teus pequenos, como é que estão os meninos? Ah, pois é, hoje foi literal, o título Consegues Ir veio até o último minuto, que os meninos Ah, estão com uma virose, né? E aí ficam bem sensíveis, e a gente também, né? sim, Pais sim. novos ficam talvez mais sensíveis que eles, né? Então tô aqui com o coração meio tum-tum, mas tudo bem, estão lá com o É. papai. Graças a Deus, tudo contigo aí, Bruno. É, tudo contigo. Se tiver Tudo uma contigo. trilha aí, vocês já sabem. Vai ser ótimo. Uns backing vocals. Isso é sempre bacana. Ó, a Sandra tá aí te dando um oizinho. Olá. Letícia, que bom, assim, na verdade a gente há algum tempo já faz esse trabalho aqui das lives em parceria, né? Facebook, Instagram, tá sempre nos ajudando, né? Participando dos bastidores, como se diz, nas divulgações, enfim, em tudo, né?
E que bom que hoje tu está aqui, né, mostrando o teu rostinho para nós aqui, a tua presença, né? Eu E não estou acostumada a me ver sem máscara, é uma oportunidade. é verdade, né? A gente usa tanto a máscara que a gente acaba, às vezes, né, Se estranha, né? se, Se se estranha. estranha, né? Mas isso é É, importante, né? Continue todos usando máscara, né? Procure fazer as sim, 2 doses da vacina, né? Faça o sim, distanciamento social necessário, que a gente está precisando muito dessa conscientização, né? Ainda, né? Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Mas sem a nossa verdade. parte a gente não vai melhorar, né? Então, que bom, né, que a gente já tem esse costume, assim, sinal que a gente está bem inserido, assim, nessa corrente do bem para que todos fiquem bem, né? Nosso Sim, planeta está sim. precisando de uma saúde espiritual maior, né? E depende de cada um de nós, né, Letícia? Exatamente. É um exercício. Então tá, querido, eu vou deixar a palavra contigo. Hoje o capítulo 5 do livro Fonte Viva, né? O Consegues Ir, como tu já nos colocaste aqui. Eu te desejo um bom trabalho, né? E em seguida a gente conversa mais um pouquinho, tá? Fica à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma alegria poder matar as saudades das tribunas, né? Era um momento de confraternizar e ao mesmo tempo da gente tomar contato com a mensagem do Evangelho que a gente sempre necessita, naquele ambiente da casinha, da união, se encontrando, mas que bom que a gente tem esses nossos novos meios, né? E como eles têm sido demandados nesse momento que a gente tem vivido, né? A procura por conteúdos que nos ajudem a passar por essa fase tem sido cada vez mais importantes. Então, essas lives, poder ter contato com os grupos de estudo, mesmo à distância, nos ajuda a conseguir seguir em frente, né? Essa perguntinha, consegues ir, ela comporta um mundo, na verdade. E para mim, nesse ano e meio, foi a pergunta do momento, porque a gente vem cada um com a sua bagagem, a sua caminhada, estudando, tentando compreender, né, os desígnios da nossa vida, tentando se burilar um pouquinho naquelas nossas arestas mais afiadas, mas quando vem as provas e que a gente nem deveria se surpreender, né, visto que estamos no mundo de provas e expiações e aqui estamos para mostrar o que a gente já aprendeu na prática, né? Porque as tribunas são muito boas para a gente recordar, mas melhor ainda é quando a gente consegue dar um passo além. E aí vem o desafio de uma parada forçada como essa que a gente ainda vive de certa forma, né? Retomando aqui e acolá alguns aspectos da vida como a gente chamava antes normal, mas que também cabe uma revisão nessa palavrinha. A gente percebe que não tinha assim tanto repertório como achava em algumas áreas, né? E esses momentos de live, de escuta, têm sido bem importantes, bem companheiros para mim, nos momentos muito em casa, né? Eu já estava em casa por conta dos pequenos, bastante, e depois a pandemia terminou de nos encerrar, né, no ninho doméstico, e aí a gente começou a perceber que tinha uns outros hóspedes de impaciência, de medos, de insegurança, que a gente achava que já estavam mais superados, né? E eles vêm à tona e a gente percebe que para conseguir ir precisa um esforço além, né, do que a gente imagina. E essa mensagem do livro Fonte Viva vai justamente resgatar numa passagem do Evangelho de Mateus 3 momentinhos que eu pincelei que tem a ver com essa nossa dificuldade de ir, mas com essa nossa grande tendência e até um hábito de pedir, né? Pedir e querer, a gente pede bastante nas nossas preces, se a gente parar para olhar com um pouquinho de atenção, a maior parte é pedindo, às vezes a gente até agradece, mas às vezes a gente esquece, porque já entra numa nova demanda, né? E lá naqueles tempos em que Jesus esteve aqui pela Terra não era tão diferente assim. Então o Mateus vai nos trazer 3 passagenzinhas nesse capítulo, que é o que vai abrir o texto do Emmanuel, que fala vinde a mim, né? E o primeiro é que Jesus está fazendo aquelas viagens
de pregação, ele e os 12 apóstolos. Eles estão indo para Galileia, passaram já por várias cidades, era um roteiro frequente, afinal ele era galileu, e também ao mesmo tempo João Batista estava preso. E havia ainda aquelas conversas, quem é Elias, quem é João Batista, é ele, não é? E chega até um grupo de discípulos de João Batista, que Jesus está por lá, e eles vão ter com eles para saber, afinal de contas, quem é quem, né, nessa história. E Jesus vai dizer que sim, João é Elias, mas ele vai além, ele faz, de certa forma, na sua inteligência, um convite a uma reflexão além. Ele fala, pois bem, João Batista se impõe certos rigores, ele jejua, ele não bebe, ele tem uma vida de restrições que ele se coloca e ele é acusado por isso. Dizem que ele tem o demônio, né, e ele está preso, inclusive. Já o Filho do Homem, ou seja, Jesus, né, eu convivo, eu como, eu bebo e sou chamado de o comilão e beberrão que anda com os pecadores, né? Então, de certa forma, essa passagenzinha vai nos mostrar que nós nunca estamos lá muito satisfeitos, né? Havia toda a promessa em torno de quem seria o Elias, havia toda essa busca por Jesus, buscando especialmente as curas, mas também a sua palavra, mas também havia sempre um julgamento, uma crítica. Não, João não há de ser porque ele não faz nada. Não, Jesus não há de ser porque ele faz tudo. Né? Ao mesmo tempo que se quer e que se busca, e os dois eram buscados, né, pelo povo na época, muito procurados. Ali não só estavam os discípulos de João e de Jesus, mas uma pequena multidão que se seguia para ouvir e para também observar o que se passava, né? Mas sempre com esse pezinho atrás, pedindo, mas desconfiando. A outra passagem que o Mateus, nesse mesmo capítulo, vai nos trazer, então, a partir disso, Jesus vai falar um pouco dessas tais cidades da Galileia, já que ele estava ali e já tinha estado tantas vezes, e justamente as curas, os fatos que tinham se passado em grande parte haviam sido ali, que era o que comprovava, né, o seu poder indiscutível, moral e espiritual. E ele vai falar, pois é, as cidades que ele cita tiveram, né, aquilo que pediram, mas pouco aproveitaram e multiplicaram disso. Outros locais que ele cita, até Sodoma e outras cidades contemporâneas, eu não estive lá, mas se eu estivesse, se elas tivessem tido um décimo disso, dariam, né? Como aquela parábola da sementeira, uma semente por 10, por 100, por 1000. Logo ele dizia que, olha só, tanto receberam aqui, e o que fizeram, né, com essas bênçãos auridas, porque sempre depois ele falava, ou não volte a pecar, ou fale, né, leve adiante aquilo que aqui vivenciou, mude, né, a raiz, porque Jesus, sim, fazia curas, mas a gente sabe, à luz da doutrina, que essas curas passam por raízes mais profundas, como a gente percebe às vezes até no passe, numa outra escala, né, quantas vezes a gente chega no passe, com nossas problemáticas de várias ordens, até físicas, e sai de fato se sentindo equilibrado, né, com mais força, até às vezes com alívio de algum sintoma que a gente trazia. Mas todavia quando a gente sai da portinha, né, na nossa casa querida, começa aos poucos a volta os pensamentos, volta a sintomática, porque a raiz, que são as nossas condutas, não sendo alteradas, vão novamente nos levar para aquele velho lugar. De fato, a gente não conseguiu ir além. A gente teve um alívio para ter força para seguir, mas a gente voltou. Voltou, né, aqueles hábitos que nos trouxeram até aquele momento. E lá naquela cidade, Jesus apontava isso justamente, né? Receberam, curas foram feitas, mas não se percebia moralmente, socialmente, a sementeira frutificar para não bem de um ou de dois que foram beneficiados, mas para que aquele levasse adiante, adiante, adiante. Ao contrário, qual na parábola em que ele nos conta
do servo que foi perdoado da sua dívida, uma grande dívida pelo seu senhor, e que então tem a oportunidade, né, de seguir o seu caminho sem estar preso. 2 passos adiante encontra ele então o seu devedor, de uma quantia ínfima se comparado ao que ele havia sido perdoado. Então se imagina, bom, ele acabou de ter uma lição, não é? Uma oportunidade de recomeço. E ele vai e não perdoa. E aquele que devia tão pouco é condenado. Porque as raízes, muito embora seja dada a bênção e a oportunidade, precisam ser trabalhadas. Ainda estão lá. Então ele vai vir a uma comparação falando que como ele poderia definir a geração presente naquela época, mas talvez agora ainda. Ele vai comparar com crianças que vão falar, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, nós fizemos lamentos, mas vocês não choraram. Então não importa muito o ritmo que mude ou a situação que esteja se passando, não vão modificar os padrões, né? Não vão se sensibilizar a ponto de ir naquele novo ritmo. Imagina o João tocando a bateria, muda completamente a música, mas ele segue na batida anterior. Não tem como funcionar, né? Nós somos um coletivo e cada semeadura daquelas que Jesus fazia quando das curas e das lições e das histórias faria com que aquele grupo todo reverberasse numa nova batida, num novo ritmo, né? Numa nova forma de se relacionar socialmente. E não, eles estavam qual crianças que mudava a melodia da cantiga para o lamento e continuavam igual, né? E aí ele vai vir para a terceira parte desse capítulo. Ele vai, ao mesmo tempo que nos alertar, consolar, e aí ele vai chamar. Consegues, né? Vinde a mim vocês que estão cansados, vinde a mim vocês que estão atormentados, desiludidos, né? Ele vai abrir as portas dizendo que, apesar dele perceber, né, a nossa tenacidade de que Paulo também vai falar mais adiante nas cartas, ele segue ali, segue nos esperando, segue nos convidando, mas ele pede que a gente vá, né? Ele não diz eu vou, eles vêm. E o que a gente percebe na maior parte das histórias, e aí a gente vem para os romances espíritas, né, para as psicografias, para os relatos de céu e inferno, até a gente mesmo hoje, a gente ainda pede muito que venham a nós, né, que nos venham as oportunidades, que nos venha o auxílio, que nos venha a informação. A gente não vai muito ainda, né, mas ele pede. Eu disse, eu vou estar aqui. Vem a mim, que eu vou lhe trazer o refrigério, o alívio, a paz, né? Porque o meu jugo é suave, é leve. Mas na nossa teimosia a gente sempre acha que é pesado, né? O nosso agora, 1 ano e meio, como eu começava falando, né? 1 ano e meio nessa situação. Nós somos milenares, sabe-se lá quanto tempo em situações muito mais adversas já passamos, né? Quantas situações Jesus, que só veio semear o amor, passou, né? Não de incompreensão, porque ele não nos julga, até hoje não nos julga, mas de perceber o quanto a gente ainda não vai, né? E até hoje ele nos chama. Esse vinde a mim, que Emmanuel vai pegar como coração dessa reflexão do livro Fonte Viva, segue forte, né? E de certa forma esse período de recolhimento que a gente passou agora, um pouco menos, mas alguns ainda bastante, é um convite para esse vinde a mim, né? Porque quando a gente consegue um pouco sair dos automatismos, da forma como a gente estava acostumado a cumprir tarefas sem se perceber, a gente tem mais dificuldade de ir adiante, né? De se ver para ver onde que tem que mobilizar e o que estava perdendo energia batendo, né, numa tecla que não era, na verdade, aquela que nos demanda tanto. E essa reflexão do Emmanuel vai falar justamente disso, que a gente gosta muito do alívio, né? Pede, quer,
escuta e se apaixona, né? E agora mesmo, com essas lives, eu tenho escutado muita live de estudos de livros espíritas, às vezes eu escuto também audiolivros, que é o jeito de conciliar com as crianças, conseguir ler e estudar, né? E que não interfere tanto, né? Que consegue aproveitar a leitura também. E a gente se sente bem. Mas o quanto desse conteúdo já conseguiu ultrapassar aquela camadinha mais árida, mais ressequida do terreno do coração, né, do nosso espírito. Algumas entram pela repetição, e aí a bênção da reencarnação, né, para nos dar essa oportunidade, né, esse vinde a mim que já nos foi dito tantas e tantas vezes, em tantos papéis variados pelos quais nós tivemos oportunidade de passar, para experimentar outros pontos de vista e amolecer, né, as nossas tenacidades, os nossos preconceitos, as nossas incertezas, as nossas dúvidas. Então, Emmanuel vai falar nessa mensagem que aquele que tem ouvidos, ouça, né? A gente ouve de verdade, porque eu ouvi bastante e eu vejo que tem muito conteúdo, mas quanto eu ouvi? Porque, como eu disse antes, eu ouvi fazendo outras coisas às vezes. Então, até nesse momento do recolhimento, como é raro a gente se dar um tempo só para ouvir. Esse momento nosso aqui é único, é especial, porque agora eu estou só falando, conversando e ouvindo, e vendo, né, as pessoas que estão passando aqui. Mas a grande parte das vezes em que eu consigo assistir, ainda assim, é fazendo outras coisas. As outras lives foi assim. Porque a gente pega uma balança, né, de valores, do que a gente deseja, do que a gente precisa fazer, e vai sempre tirando de algumas partes para conseguir cumprir outras. E acaba que esse tempo nosso de ir tende a ser aquele de onde a gente tira os pezinhos da balança, né? Porque a gente acha que esse tempo pode ser aproveitado fazendo outras coisas também, e faz. Eu prefiro crer que no ponto da semeadura que eu tô, é melhor um pouco de semente do que nenhuma. Mas é lícito pensar que a gente precisa se dar mais tempo para alimentar o coração também, e não só o corpo. Para se dar mais tempo para ouvir de verdade. E não ouvir 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, mas a gente chega lá. Eu acredito que chega. Então, Emmanuel vai nos falar que a gente gosta muito de se sentir aliviado. E se é fácil ouvir e repetir, às vezes a gente se empolga, passa adiante uma mensagem, né? Compartilha uma live boa para aquela pessoa que precisa ouvir, o que às vezes eu ouvi só um fragmento. Mas o que disso eu estou de fato compartilhando na vida, né? Porque eu mandar uma live já é uma coisa muito boa. Mas na hora da adversidade eu conseguir ter um pouco mais de equilíbrio ainda melhor. Porque eu percebo com a doença, por exemplo, com as crianças, se a gente tem mais equilíbrio, do pouquinho que a gente conseguiu ouvir e semear, na hora do sufoco que vai ter, a gente vai ter lampejos de lucidez. Mas quando a gente só entra na máquina, a lucidez vai lá para fora e sai da balança também. Porque a gente entra no automatismo, e o automatismo não dá muita brecha para calma, para esperança, para lembrar que passa, que a gente já foi um bebezinho também, que os nossos pais já passaram por isso também, e que hoje estamos aqui. Mas é tamanho o nosso automatismo que na vida prática, mesmo estudando, evangelizando, eu percebo que ainda tem muito chão pela frente. É preciso ir mais, né? É preciso ir mais. O Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mesma linha, vai falar que o homem é que é o árbitro da sua própria sorte. Então, nessas situações, não há aquela figura, né, que a gente tinha do passado de um Deus juiz, que às vezes até tinha seus humores, seus preferidos, né?
tudo isso superado com a chegada de Jesus e ainda mais esclarecido com o Consolador prometido, vai nos botar aqui a balança. Ninguém está nos dando essa balança pronta, né? Tanto é que a reencarnação nos permite, inclusive, esquecer dos pesos pretéritos para ter a bênção de uma liberdade relativa, claro, condizente com a nossa condição, mas de ir em frente. Mas nós mesmos, como árbitros da nossa vida, vamos nos engessando e colocando esse excesso de pesos e invertendo essa nossa balança, né? E aí fica difícil ir, quando a gente está com excesso de bagagem, é tudo mais complicado. Só que o que dessa bagagem, desse peso que esse hábito está colocando ali, ou seja, nós mesmos, está sendo usado na nossa prática, né? Na pandemia, muita gente comentava que se assustou com tanta roupa que tinha. Eu também, e olha que eu já vinha de um processo de olhar o que podia circular, né? Com a pandemia, muito mais. Assim como a gente acumula as coisas que um dia a gente pode precisar, a gente acumula em nós, da mesma forma, tantos conteúdos e amarras que não nos deixam ir quando Jesus nos chama. Quando ele nos chama, inclusive naquela hora, por exemplo, do choro do bebê. Ele nos chama para a acolhida que ele fez conosco, nós, os bebês espirituais, né? Porque, de certa forma, espíritos que ainda estamos em provas, estamos lá nas séries iniciais da nossa jornada. Ainda somos essas crianças que às vezes vão fazer uma birra, vão teimar e achar que já sabem tudo, né? Aquela fase, né? Os maiorzinhos, eu ainda não cheguei lá, mas tu já deve ver em que eles vêm nos ensinar, né? Palestrar, e às vezes com propriedade, de fato, porque com um olhar mais fresco que o nosso, né? Mas somos ainda essas crianças, né? E a gente tem uma passagem que fala que se um pai não vai dar pedra a um filho que pede pão, imagine Deus para conosco. Mas nós para conosco mesmo, e às vezes para com os nossos próximos, mais próximos, somos mais esse pai durão do que esse pai amor, que Jesus nos explicou que era Deus. Não é aquele juiz. Então por que nós somos conosco esses juízes que nos fazem carregar as amarras da culpa, que não nos deixa avançar? Porque diferente do arrependimento significa que a gente percebeu uma coisa, está disposto a remendar, né? A rever, a modificar, a corrigir, que a gente não quer ficar reincidindo. E a culpa é um peso que a gente lamenta e não está nem recompondo, nem curando a ferida, né? A gente fala tanto de mundo de regeneração, e o que não é isso, senão finalmente a gente parar de arrancar a casquinha da ferida, né? E vamos em frente, não, eu caí lá atrás, aí hoje eu vou contar que eu caí lá atrás, vou tirar a tampa daquela ferida de novo, para que vocês vejam como eu estou machucado. Ou então, João, tu lembra que em 1980 tu falou? Ou então o marido lá que está com as crianças, tu lembra que ontem, né, a gente está ainda nessa etapa que é da infância, de tirar a ferida. Não sei vocês, mas a gente no colégio tinha muito essa mania de implicar com aquele que tivesse uma casquinha de ferida e tirava mesmo. Uhum. E a gente, de outra forma, segue fazendo isso. E o que é regeneração? Deixa essa pele cicatrizar, deixa essa ferida fechar e segue. Podem ter outras? Sim, porque nós estamos curando as feridas que já fizemos. Nós estamos preparando o terreno daquela sementeira que Jesus tanto falava, que já teve espinho, que já teve pedra, que já foi ressecada, para que ela seja fértil. Não quer dizer que lá para adiante não vai ter uma estiagem e ela vai endurecer de novo. Porque a gente está se curando, não está se purificando, né? Se angelizando. Vamos chegar lá, mas é devagar e sempre. E se nós temos então a felicidade nas nossas mãos, assim como temos a maldita, como temos essa mania de reabrir as feridas, por que a gente continua agindo assim? Por que a gente não consegue ir, né, avançar?
E Emmanuel, num outro livro que é muito basilar, que eu gosto muito, que eu usava bastante na época das tribunas e que ficava sempre por perto, Pensamento e Vida, vai colocar a culpa na vontade. Olha só. Ele diz que a vontade que é a gerente. Qualquer problema que a gente esteja aí passando, é com ela que a gente vai reclamar. Mas como assim, João? A gente então não vai ter vontade de ir? Jesus nos chama há 2000 anos e eu só não fui porque eu não tenho vontade? Que capcioso, né? Que difícil. Porque, claro que a gente quer ir, mas essa vontade, para ser exercida de fato, pressupõe um nível de consciência. E a gente há pouco falava dos automatismos. Será que a gente está de fato fazendo as coisas porque elas são a nossa vontade? Porque elas estão respondendo àquelas necessidades prementes e essenciais que nós temos? Ou porque nós entramos num ritmo de um apelo que às vezes a gente nem consegue identificar a fonte e vamos, e chamamos isso de vontade, porque são minhas vontades, meus desejos, minhas necessidades. Aí volta para a balança. O que tudo está empilhado lá, que está me tirando a oportunidade de ter 1 hora ou meia hora para só escutar um conteúdo edificante, sem fazer outra coisa. Será que a gente não tem meia hora ou 1 hora só para isso? Tem alguma coisa ocupando esse espaço na balança. E talvez não seja a nossa vontade do livre-arbítrio que a gente tanto fala que está escolhendo. Porque talvez o arbítrio, aquele árbitro, né? Daí que vem livre-arbítrio, porque somos os árbitros, não esteja tão livre assim. Talvez a gente não tenha ainda despertado a ponto de perceber de fato quando a gente está escolhendo ou quando a gente está sendo escolhido. Né? Às vezes até o que a gente pede na prece, e tem uma parte do capítulo sobre as preces que fala justamente disso, o que a gente pede. Né? Porque às vezes até o que a gente está pedindo não é exatamente aquilo que a gente precisa, ou que seria bom, ou que nos ajudaria. E quando a gente volta a falar de pandemia e dos flagelos, né, vai ter novamente tudo, né? Tudo que a gente se pergunta hoje, Kardec é uma sabedoria tremenda, ele já perguntou. E esses flagelos que a gente está passando agora, a gente só vê o lado ruim, e claro, é um lado muito triste que se revelou de nós mesmos, às vezes, inclusive, da nossa falta de compaixão, de senso de solidariedade, de civilidade. Não podemos falar que não. Mas o que a pandemia também trouxe foi a solidariedade, foram movimentos que levaram a comunidades esquecidas a dignidade e a esperança e que se organizaram porque foi uma situação crítica que deu um empurrão para que fosse, né, para que a sociedade civil fosse até o próximo, não ficasse esperando. E a doutrina vai nos falar justamente que os flagelos, os piores, às vezes não são esses que vêm, né, externos, porque eles às vezes mobilizam, né, a humanidade para que saia do imobilismo, do automatismo, da acomodação, ou que nos ajudem a parar antes que a gente se desvie demais da rota e dê um freio de arrumação mesmo. Cai um monte de louça na casa com aquela... Mas tu tem que parar para pôr tudo no lugar de novo. Mas ele chama atenção para aquelas mazelas que são as que nós mesmos estamos infligindo e que às vezes vêm vestidas de sucesso, de realização, de reconhecimento, e que parecem tão boas e são tão comemoradas, ainda mais em tempos de redes sociais, que se por um lado nos trazem esse conteúdo que nos ajuda a seguir adiante, também nos dá uma chuva, né, de, como falava um tempo atrás, não é lacração, mas pedirmos aos jovens os termos técnicos, mas mostrando esbanjação, né, enquanto outros passam fome num cenário de desigualdade extrema,
ostentando, né? Ostentação era a palavra que eu estava procurando, né? E isso por muitos vai ser aplaudido, vão ter coaches ensinando 10 passos para que a gente, em tanto tempo, conquiste tudo, custe o que custar. E a gente e vai virando aqueles pesos da balança, né? E o que a doutrina vai nos colocar é que talvez aí possa estar um flagelo que a gente não percebe de nós mesmos, dos nossos potenciais, da nossa relação com a sociedade. Um pouquinho parecido com a parábola dos talentos, em que foi distribuído para os servos, a cada um uma quantidade de talentos, um multiplicou, um dobrou, um manteve e outro enterrou, né? Às vezes a gente está tão focado no seu, em garantir o seu, e aí, o que isso reverteu? Era o que Jesus falava na passagem de Mateus, né? Aquelas cidades que foram tão abençoadas, podendo ter a presença do Mestre ali, vendo os milagres acontecerem diante dos seus olhos, ouvindo as pregações. O que deu daquilo, né? Que flagelo é maior? Ter poucos recursos, como ele disse, de outras localidades onde ele sequer passou, mas que aproveitariam e dariam tudo por isso? Ou ter as possibilidades e só reter, ou então impedir os outros de terem esse acesso, né? Desviar os nossos focos. E aí a gente volta para a vontade, né? Nesse mundo de tantos apelos, até a pandemia nos mostrou isso através dessas diversidades, né, de comportamentos, de euforia, outras pessoas de tristeza profunda, de recolhimento. Tudo isso a gente consegue ver em relatos que a internet nos traz, formas como cada um foi em frente ou não, ou se fechou, né, negando a situação que a gente está vivendo, ou então se mobilizando, ainda que não presencialmente, como a União fez, criando esses espaços de escuta, como também o atendimento fraterno faz, de escutar as crianças virtualmente, mas presentes, né? Cada um colocou na mesa as cartas que tinha forjado para lidar com esse período, né? E a gente tem que prestar atenção em quais são as nossas cartas, não só nas que a gente está coletando, escolhendo, de preferência com o livre-arbítrio livre, né, com a nossa vontade nos pondo em movimento, mas o que a gente também coloca na mesa, né? Porque uma das formas de ir ao encontro de Jesus é como a gente se põe no mundo, da medida que a gente tem possibilidade. Não precisamos esperar grandes recursos, ou agora que eu percebi que eu tenho tantas lacunas, eu vou esperar me burilar mais para avançar. E eu fiquei mesmo enferrujada, né, no tempo das tribunas, mas o Bruno mesmo me disse, vai ser bom poder ler, né, se focar, se dar esse tempo, porque assim eu estou me dando essa horinha, né, nosso encontro de grupo, nossa terapia de grupo compartilhar. E tudo isso são as nossas cartas, né, o que a gente compartilha, são formas da gente se colocar, o que a gente prefere não passar adiante para poupar o outro, às vezes. O Evangelho vai nos falar justamente, não é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, vai nos falar numa dada questão que vai perguntar, mas por que o mal é tão preponderante? E os Espíritos respondem, porque ele é audacioso e o bem é tímido. Nas redes sociais, como a gente falava, ultimamente a gente vê de tudo, tudo está lá. Porém, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos a quantidade de conteúdo edificante, seja da doutrina espírita, de outros credos, filosofias, psicólogos se colocando à disposição para compartilhar a sua visão, o seu apoio, como agora. Então, esse momento de flagelo foi o que nos colocou a dar um passo à frente, nos empurrou para que a gente vá, para que a gente consiga ir, né? A gente não precisava esperar esse empurrãozão tão forte, não precisava, né? O convite vinha vindo sendo feito antes, mas que bom que a gente foi e que tomara esse conteúdo continue,
porque pessoas do mundo inteiro e de localidades que às vezes não têm acesso a um espaço saudável de troca, de escuta, de acolhimento, assim estão tendo. Porque, mesmo que parcamente, a internet hoje tem um grande alcance, né? Com um celular, numa comunidade remota, sem grandes recursos, a pessoa consegue se manter conectada. E se a gente tem que trabalhar a nossa vontade para fazer escolhas melhores, a gente precisa ter esse conteúdo à nossa disposição também, para que a gente, se só tiver a propaganda da ostentação, do conflito, né, da violência, da intransigência disponível e ele está lá, a gente precisa dar a nossa contrapartida e deixar de ser tímidos. Não esperando ser aquele terreno verdejante, florido, lindo e maravilhoso para se mostrar. Pode já ser aquela gleba capinada, com meia dúzia de sementinha brotando, tá ótimo para o jogo, né? Agora, se a gente se furta de dar esse nosso quinhão, a gente está enterrando o nosso talento. A gente está deixando de ir, mesmo que seja esse pouquinho que a gente pode dar. Nessa pandemia, uma das coisas que veio a mim, e que agora eu vou deixar ir, compartilhar, foi um livro que numa live eu ouvi a indicação e fui procurar. E ele responde um pouco de por que a gente não consegue ir, de certa forma. É uma psicografia de Raul Teixeira. Deixa eu pegar aqui direitinho. E que a Espírito Benedita, ela vai nos falar que, de certa forma, a gente... Poxa, eu peguei tanta referência que agora eu me perdi aqui. Aqui, Benedita Maria é o Espírito, pela psicografia do Raul Teixeira, e o livro é Todos Precisam de Paz na Alma. Será? Muito, né? Muito a gente precisa. E ela vai falar que, de certa forma, nós ainda não conseguimos assimilar de verdade a importância que Jesus Cristo nos concedeu ao afirmar que somos a luz do mundo. A gente ainda não entendeu. E ele falava, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, brilha a vossa luz, e não foi hoje, depois da gente ter passado pelo burilamento de 2000 anos, foi lá. Naqueles dias ele já via isso em nós. Por que até hoje a gente não vê? Por que até hoje a gente acha que precisa completar um checklist de uma perfeição que está lá na frente para que a gente possa dar o nosso quinhão, para que a gente possa ir, para que a gente também possa ser aquele que dá a mão, porque a gente pede muito, voltando à figura da criança, porque a gente ainda acha que a gente é tão pequeno, de certa forma, que só pode receber, né? Mas será que a gente é tão pequeno? A gente não falava antes que as crianças, quando começam na fase de querer contar as coisas e ensinar, elas trazem um olhar novo, que ainda que a gente tenha mais bagagem, a gente aprende com elas. A gente não precisa ter toda a sabedoria para poder compartilhar e ensinar. Eu lembro que o mantra da União para Pescar Trabalhador era: quando o trabalho vem, o trabalhador está pronto. Eu caí nessa rede, não estou pronta ainda. É. E de certa forma a gente continua nessa, né? De achar que tem que estar pronto, que tem que estar, né? Não acreditamos que já somos essa centelha divina, que já temos em nós essa confiança toda para sermos coautores da obra do Pai. O que mais a gente precisa? A gente tem a oportunidade da reencarnação para renovar, reescrever, reeditar, aprimorar e junto levar, né? Não é para a gente num cogum evoluir dentro daquela casquinha e sair resplandecente. Não, é para que a gente reencarnando, convivendo, leve uns aos outros junto, porque no que o João tem e eu não tenho, eu vou me espelhar. No que a Gigi lê e compartilha, eu vou me motivar a ler outras coisas. No que cada um de nós traz, vai dar uma outra perspectiva. No que a Luísa te conta, te faz
prestar mais atenção, né, nas coisas simples, né, nas sutilezas da vida, nas pequenas alegrias que a gente no automatismo, de novo, esse tal automatismo nos põe, a gente passa a não prestar atenção, né? Então a gente não precisa estar adulto espiritual para ir finalmente para a cena. Então, se a pandemia me trouxe uma pergunta, foi essa: consegues ir? Eu me perguntei e sigo me perguntando. Quando eu retomei o grupo de estudo, eu fui para o GEV, que era um horário mais fácil de manter, que é o grupo de estudo e vivência do Evangelho, e no primeiro dia veio uma passagem de Emmanuel que perguntava: e tu, o que fazes diferente? Quando eu fui buscar... Vamos deixar essa para um próximo. Próximo tema. Poxa vida. E quando eu fui buscar o tema para essa noite, a Vilmar me passou a listagem do que já tinha sido feito. Eu disse: vou buscar, né, uma opção. E veio: consegues ir? Será que agora, Letícia? Consegues ir? Vamos junto? E foi muito bom. É difícil não estar respondido, eu não sei se consigo. Mas eu acho que é uma pergunta que todos nós precisamos fazer diariamente. Se a gente precisa, né, como Santo Agostinho nos fala, na hora de dormir, se rever, para não levar aquele excesso de bagagem para o nosso sono, fazer um escrutínio do que a gente viveu, deixar aquilo que não é necessário ficar com a gente e se comprometer a um novo dia, a gente também deve, de manhã, pensar: tu consegues ir? Vai. Hoje tu consegue ir. Hoje eu perguntei o dia inteiro: eu consigo ir? Tamo indo. Tamo indo. Tem um mundo para falar, João, mas eu gostaria de só finalizar com um trechinho aqui da Benedita, que achei muito bonito, e depois eu fico aberta. Ela vai nos dizer, então, que se a gente já tivesse alcançado a dimensão do que o Cristo nos quis dizer, ao nos considerar a luz para o mundo, estaríamos em plenos esforços para que o clarão unificado das nossas almas pudesse eliminar gradualmente das nossas sociedades a sombra da mentira, que produz a sombra do cinismo, que leva uns a explorar os outros em regime de escravidão sentimental, conjugal, profissional, religiosa e social, valendo-se da sombra, da ingenuidade e dos medos demoradamente represados na alma. Quando Jesus Cristo emitiu esse mavioso cântico de valorização do seu rebanho aturdido na terra, esperava que nos agarrássemos a esse incentivo e tratássemos de fazer com que pudéssemos confirmá-lo. Não é provas. Só que prova não é castigo, é confirmar. É confirmar que a gente aceita ser essa luz. E não precisa ser uma luz sozinha. É essa luz que se agrega. 16 luzinhas brilhando agora. Ah, mas outro canal tem 1000. 16 luzinhas já são um clarão aqui em casa. A gente precisa acreditar e seguir. É isso que Deus espera de nós. E quer que a gente faça por esse planetinha, que cure as feridas da terra e as feridas da nossa alma. E que a gente passe a cuidar também das feridas dos nossos irmãos. Muito obrigada, João. Maravilha, Letícia. Tu estavas falando a respeito do consegues ir, tem que ser um exercício diário, né? Eu estava lembrando desses tantos coaches aí que trazem os aconselhamentos, e um deles dizia que a automotivação é que nem o banho, né? A gente tem que tomar todo dia, a gente tem que se automotivar todo dia, né? Porque o banho a gente toma, fica limpinho, cheirosinho, mas se a gente não toma no outro dia, já fica meio, né, fedegosinho, meio passado. Imagina se não toma no outro ainda, né? Então a automotivação é isso, é todo dia tu buscar isso, né? E o consegues ir realmente tem que ser um exercício diário, né? Às vezes tu não a tua vontade não tá tão forte, né? Mas quem sabe no outro dia vai estar, né? E não desiste por causa disso, né? Tem tantas passagens no Evangelho que dizem assim que as pessoas iniciam suas tarefas, mas o que falta muitas vezes é quando caem,
ter a força de levantar de novo, né? De não desistir ali, né? Cai Sim, e levanta, né? E às vezes tu não, à medida que a experiência vai chegando, tu não vai cair tanto, né? Então, e esse processo sim. é importante, né? Então, mesmo com os joelhinhos ensanguentados, segue porque é importante ir por esse caminho, né? Exato. Na evangelização, depois do trabalhinho, a gente gostava de fazer uma leiturinha e eu não vou lembrar o autor. Tinha um livrinho de mensagens daquelas em que a gente sempre fala, poxa, essa aqui veio para mim. E uma era, vamos dizer assim, não era o título, mas 10 passos para desmotivar um trabalhador. E aí tinha um grupinho querendo desmotivar um trabalhador. Aí mexia com o ciúme, falava, o que tu quer? O outro ali faz muito melhor, olha só o que ele tá fazendo. E ele não parava, o outro falava, cara, tu tá cansado, tu merece essa hora, vai descansar. E ele continuava. E assim é passando, né? A irritação, a impaciência, a cobiça, e nenhum funcionava. Aí chega um pro grande finale e diz, não, eu vou resolver. Ele fala, olha, eu vou te falar a verdade. Realmente as outras coisas não eram importantes, mas eu vou te dizer, tu indo ou tu não indo não faz diferença. E aí ele desiste. Faz diferença. É o que a gente falava antes. Se eu consigo ir pouco, o meu pouco, mas o teu pouco, mas o pouco de cada um é tudo. Mas quando a gente tira um elo da corrente, a corrente toda se enfraquece. É o que a gente Uhum. falava da pandemia, né? Enquanto uns ostentam, outros sofrem. Isso não pode ser bom, não é mesmo? Como a gente pode estar bem enquanto tantos sofrem sem o mínimo da dignidade? Esses elos faltantes da corrente nos desintegram. Enquanto a gente não curar essas feridas, a gente não está regenerado. Como é que a gente acha que a regeneração vai vir de fora? Um band-aid? Não, band-aid não é regeneração, é proteção para não entrar sujeirinha, né? A regeneração vem de dentro para fora, a renovação celular. Se a gente não acreditar que mesmo sendo aquela glebinha a gente faz diferença, a gente não vai curar essas feridas da coletividade, muito menos as nossas, porque a gente precisa estar juntos. Então, acreditar é pouquinho, melhor pouquinho do que nada. E a gente falando de Cristo, certamente falamos de cristãos, né? E à medida que tua fala ia avançando, eu ia pensando assim, na questão de que muitos ainda esperam o Cristo voltar, né? Aquela promessa, o Cristo vai voltar, e tu fica esperando. O band-aid, super Fica band-aid esperando o celestial. Cristo voltar, né? E aí para a coisa acontecer. Enquanto isso eu fico aqui paradinho, reclamando, né? E É, ainda bem que muitos cristãos quebraram essa visão míope, né, do retorno do Cristo, porque o retorno do Cristo é nós em ação, né? Não é ele vindo de novo, exato. pegando a gente pela mãozinha, né, sentando, botando no colo de novo. Não, isso ele está sempre presente, né? Mas esperando que a gente faça essa parte, né? A nossa parte, né, que é tão importante, né? Então, né, não vamos ficar esperando o Cristo voltar, vamos ir até Ele. Esse é o grande convite, né? É o Isso. pulo do gato, como se diz, né, Letícia? Aí o encontro vai se dar, mas no outro patamar, né? Não é Não mais mais nesse assim. aqui, É né? assim. É, Ótimo, ótima analogia. é. E tu falaste também nos automatismos da vida, né? A gente também pode falar na questão do imediatismo da vida, né? Então, os Sim. automatismos mais o imediatismo causam um ruído imenso, assim, nos nossos Isso. ouvidos, e talvez nisso a gente acabe ouvindo mais isso do que a palavra do Cristo, né? De vez Sim, em quando a sim. gente ainda, né, lembra do Cristo, vamos dizer genericamente assim, quando a gente tá mal, quando a gente tá doente, quando a gente tá para baixo, aí a gente lembra do Cristo e vai até ele, né? Mas como tu disse, para pedir e tal, né? É, Porque, na verdade, eu acho que o ir até o Cristo é a gente começar a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Que é bem diferente do que a gente pedir bem ou só diferente. simplesmente orar, né? Orar é importante, mas não é Sim. só orar que tu vai estar com Cristo, né? Tu vai estar com Cristo colocando os ensinamentos dele em prática. E é aí que está a dificuldade do É, processo, que precisa de vontade, que precisa, né, tá sempre se determinando novamente para não ouvir esses ruídos sim. do imediatismo da vida, dos automatismos, dos apelos ilusórios do mundo, né?
Mas essa é a nossa luta, né? Disso. Então, e isso é revigorante também, isso é interessante, é desafiador, né? A gente precisa desses desafios na vida, né? Senão a gente vai ficar Sim, sentado ad eterno, e aí, né? Como é que fica isso, né? exato. Essa mobilização é necessária, né? A gente esquece porque o apagamento do nosso passado nos brinda, né, com isso, mas muito já caminhamos. A gente de tempos em tempos entra nos períodos de calmaria e aí vem a vida e levanta o tapete. A gente acha um monte de brinquedinho lá embaixo, acha umas bolachinhas, umas coisinhas que tinham Ah, ficado, né? Porque senão a gente vai se acostuma muito fácil, né? Até o desconforto. Até o desconforto. uhum. E nós, assim, vamos falar por nós espíritas, né? A gente já tem um certo conhecimento, né? Já tem coisas apitando há muito tempo na nossa consciência. A Sim, gente não pode dizer que não sabia ou que, né, ou que era ignorante, desculpe, né? Mas a gente já tem condições tem ferramentas, condições de ir até o Cristo, né? E a gente precisa dar esse, nem que for o primeiro passo, né? Senão é aquela coisa da louça, né? A isso. gente não lava o prato, vai indo, a pia vai estar cheia, cada vez mais vai João, estar por que tu cheia. falou da louça, João? A louça tá lá na pia, João. Não fala da A, louça, João. a louça é um desafio diário. Consegues ir? É, Vai! consegue sim, vai. Esse eu acho que é o exemplo máximo assim, na nossa vida diária desse exercício de ir, né? Senão ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, quando vê, Sim. meu Deus do céu, né? É, tá Então, no nível, meu Deus do céu. a, tem até um canal na internet que é a terapia, né? Daí eles vão Ah, sim, fazendo, muito falando, bom. é bom, né? A pia de louça, né? Então eu acho que é isso, né? A Terapia que pia, é uma terapia. a pia é o meu lugar de ouvir os podcasts. A pia é o meu território. A pia e o fogão é onde eu escuto as palestrinhas. É, É lá. É um mas, jeito da gente seguir. mas te agradeço muito, viu, Letícia, pelo teu carinho, Ah, pelo eu teu amor nas também. tuas palavras e nos trazer essa reflexão assim tão importante, né, para as nossas vidas, que é esse esforço diário que a gente tem que ter para estar com Cristo, né? Ele está conosco, né, mas a gente precisa estar Isso, com Ele, né? Então, isso. colocando, né, os ensinamentos dele na prática, na medida do que a gente puder, dentro do nosso limite, né? Mas se a gente for a cada dia se renovando, esse limite vai aumentando também, né? Então Sim, a gente vai seguindo adiante com ele, e é isso que todos nós esperamos e que Deus nos ajude para que a gente consiga esse grande sempre. objetivo, né? A gente está nesse momento importante na Terra, assim, né? Nunca antes vivido, né? E por mais difícil que seja, eu acho que isso tem que ser valorizado, sabe? Ah, Deus confiou em nós para que naquele momento a gente fizesse alguma diferença, né? Fizesse algo de diferente, algo de novo, né? Então, sigamos adiante, né? Com esse mestre de amor que ele está conosco. Então tá, obrigado, querida. Saúde Eu para que os pequenos, agradeço. para ti, para o Bruno. Obrigada. Saúde Muito para obrigada, todos que estão aqui igualmente. conosco, né? Todos os nossos irmãos aqui em comunhão que recebam também essas vibrações de luz, né? Obrigado por esse banquete de amor que tu trouxe para a gente hoje, tá? Ah, eu que E, agradeço a oportunidade e a confiança. né, foi demais. Agora te prepara, vai ser uma atrás da outra. Já, quem sabe, com o tema aquele que tu trouxe, né? Que, Deus né? é Que Pai. tem diferente. Ó, eu vi o Márcio do tá aqui com a gente, ó, já anota aí que vai ser o tema da Letícia, do próximo encontro. Então tá, gente. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Boa Deus, se noite. cuidem, né? E todos precisamos nos cuidar. E vamos em paz, sigamos adiante e vamos até o Cristo que Ele espera por nós. Fiquem com Deus, boa noite. Obrigado, Letícia. Tchau. Boa noite, irmãos. Tchau, tchau. Vou desligar aqui. Até a próxima.